Sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de SQL e a partir da aula de hoje eu vou ensinar vocês a criarem Stored Procedures, que são consultas mais avançadas que ficam armazenadas e a gente pode chamar quando a gente quiser. Então, bora para a aula! Vamos praticar e aprender sobre esse conceito. Então, pessoal, aqui com o Workbench aberto, vamos aprender o que é e como criar, como trabalhar com Stored Procedures no SQL. Nós estamos utilizando o MySQL, então algumas particularidades aí vêm do MySQL e vão ser um pouquinho diferente aí quando a gente estiver utilizando a SQL Server, por exemplo. Mas o conceito base é o mesmo, tá? Algumas coisas vocês vão ter que dar um Google aí para dar uma ajustada aí, mas o que importa é o conceito básico. Uma Stored Procedure, ou procedimento de armazenamento, ou procedimento armazenado, é uma consulta bastante avançada que nós podemos criar, armazenar e chamar essa consulta quando bem entender. E ela trabalha com o conceito de processamento, de programação. Eu posso utilizar loops, posso utilizar condicionais, criação de variáveis, parâmetros de entrada, parâmetros de saída. Todo esse conceito de programação a gente pode inserir aqui. Por isso que são consultas bastante avançadas. E aí a gente tira um pouco do processamento do programa e joga para o nosso servidor de banco de dados, joga para o nosso programa, para o nosso sistema que está gerenciando o banco de dados. Esse procedimento vai ser feito e retornado no final os dados como a gente desejar. Tá? Então, como envolve esse conceito de programação, a coisa fica realmente mais avançada, beleza? Vamos então aprender, mas antes, se você não é inscrito, já se inscreve, meu bom. Clica aí no se inscrever, ativa o sininho, tá? Já deixa o seu joinha aí e também segue a gente lá no Insta. O Insta tá bastante movimentado, tô postando bastante coisa diferente lá. Tô batendo bate-papo, tô fazendo bate-papo com a galera, tá? Tô postando perguntas, respondendo lá no Insta. Então não deixa de seguir a gente lá no Insta do nosso canal, não. Aparece lá no início. Aparece aqui quando eu falo também, beleza? Não deixa de seguir a gente não, tá bom? Vamos lá então, vamos lá aprender a criar Stored Procedures aqui, utilizando o MySQL. Tem algumas particularidades, como eu digo, mas nada que vai afetar. O que a gente precisa entender mesmo é a base, é o conceito aí de como trabalhar com esse conteúdo. Aqui no MySQL, nós vamos precisar utilizar aqui, antes de começar, aqui já é uma particularidade, tá? Um delimiter. E aí nós vamos definir um delimitador diferente, tá? Vocês vão entender aqui. E ao final do nosso conceito aqui, da nossa programação para criar procedure, nós vamos voltar o delimitador padrão, delimiter, o ponto e vírgula. O delimiter, ele serve para poder indicar essa configuração aqui, ó, do delimitador padrão, do finalizador, lá, do caractere que vai finalizar a linha de comando, tá bom? Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou indicando que o delimitador final de todo o nossa procedure vai ser esse aqui. E no final da procedure eu estou falando, ó, volta para o padrão, para não ficar sempre aquele dali, tá? Isso aqui é porque o end da nossa consulta aqui, ele precisa de um delimitador diferente do ponto e vírgula, e para não misturar, se a gente não usar isso daqui, ele vai confundir esse delimitador com o delimitador padrão do ponto e vírgula e aí vai dar algum problema, a gente não vai conseguir criar, tá? Então nós vamos usar isso aqui para definir o delimitador final, como sendo esse cara. Pode ser outro, pode ser, por exemplo, arroba, sei lá, porcentagem, enfim, tá? Eu falei porcentagem, coloquei o cifrão, né? Mas enfim, eu gosto de utilizar o cifrão, tá? E aqui agora nós vamos começar a trabalhar com a criação da nossa procedure. Então a gente cria ela uma vez e nós podemos chamar quantas vezes for necessário, quantas vezes for preciso, ok? Então para a gente criar, nós vamos usar aqui, ó, o create procedure. Eu estou colocando em maiúsculo só para destacar o comando, mas não tem necessidade de ser maiúsculo não, beleza? Create procedure. O nome dessa procedure, vamos colocar aqui básico, vamos chamar ela de básico, tá?
porque é uma primeira procedure bastante básica para a gente entender o conceito aqui, como que a gente trabalha, tá? Esse nome aqui pode ser qualquer nome, obviamente, que esteja no padrão de criação ali de nomes, mas a gente pode utilizar qualquer nome ali, abacaxi, banana, microfone, computador, sei lá, retornar soma, enfim, o nome mais indicado para a sua procedure. E aqui nós vamos indicar os parâmetros de entrada e saída da nossa procedure. Isso aí, a gente pode trabalhar com parâmetros de entrada, eu posso jogar valores aqui para dentro, trabalhar com esses valores e no final retornar um valor para quem fez a chamada dessa procedure, tá? Se eu não quiser, a gente não coloca e começa aqui a criação da nossa procedure com o begin. E no final, a gente usa aqui um end, só que eu não usei o ponto e vírgula como limitador, tá? Veja bem, eu vou tirar aqui, ó, aqui, e vamos trabalhando aqui, e vocês vão ver que não vai funcionar. Se eu colocar, por exemplo, aqui um select todos from venda, veja bem, olha só, já deu um erro aqui pra gente, tá vendo? Um erro aqui no end por causa desse delimitador aqui, já deu até aqui também, né? Um erro aqui, ó, tá? Então é por isso que a gente, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar, por isso que a gente determina o delimiter aqui final sendo diferente do ponto e vírgula, tá certo? Lá no MySQL, por exemplo, a gente não vai precisar disso, tá bom? Então vamos lá, ó, só para vocês verem aqui que vai dar certo, ó, se eu fizer o select de novo aqui, ó, select todos from venda, tá vendo? Já não acontece erro nenhum porque eu já diferenciei os delimitadores. Certo? Mas só para a gente entender. Então aqui já está o esqueleto de uma procedure, ok? Se eu rodar esse código aqui, eu já vou criar a procedure com nome básico, com esse nome aqui, ó. Só para vocês verem aqui, ó, rodei. Se a gente atualizar aqui, ó, eu já tenho aqui, ó, Stored Procedures, a procedure básico. Para a gente chamar essa procedure, a gente usa o call. Call. O nome da procedure, que é básico e não tem parâmetro nenhum, certo? Nessa procedure, quando eu rodar isso daqui, eu estou chamando essa procedure, mas ela não faz nada, né? Vamos ver aqui, ó. Deu um erro aqui, procedure self-begins base não existe. Não existe. Call básico existe. Eu criei, é porque eu criei com o nome errado. Eu criei baísco. Então, peraí. Baísco. Agora existe, né? Chamando aqui, ó, não retornou nada porque a minha procedure não retorna nada, beleza? Mas vamos lá, vamos melhorar isso daqui. Deixa eu dar um drop nessa procedure aqui. Funciona com o drop, se a gente escrever aqui drop, o nome da procedure funciona, tá? Mas clicando com o botão direito e drop stored procedure também funciona e é mais rápido aqui pra gente. Vamos consertar esse nome aqui, ó, básico. E aqui também quando a gente fizer o call, a chamada dessa procedure. Mas vamos colocar coisas mais interessantes. Como eu disse, nós podemos trabalhar com variáveis aqui na minha procedure. Posso? Claro que posso, obviamente. Como que a gente declara uma variável para trabalhar aqui na minha procedure? Eu preciso usar o comando declare. Então, declare. E aí vem o nome da variável, eu vou colocar maiúsculo aqui, tá? Pode ser minúsculo, eu vou colocar maiúsculo só para dar um destaque aqui, ó. Nome da variável que eu vou colocar, sei lá, x. E o tipo de dados dessa variável. Então é importante a gente entender que para declarar variáveis aqui na Stored Procedure, eu tenho que usar o declare e o tipo de dados. Então declare nome da variável e tipo de dados. Para definir um valor nas minhas variáveis, nós vamos utilizar o set. Deixa eu ir colocando mais juntinho aqui, tá? Só para economizar espaço aqui mesmo. Set, eu estou definindo um valor para a minha variável. Então, 7x igual a 10, eu estou definindo, estou falando que a minha variável x tem o valor 10. Beleza? Certo? Se eu fizer então aqui, ó, um select x, o que eu estou fazendo? Eu estou retornando o valor
da minha variável 10. Só para vocês entenderem, eu vou criar essa procedure aqui, tá? Vou criar essa procedure aqui, deixa eu colocar maiúsculo para ficar bonitinho, né? Select. E vocês vão ver que quando a gente chamar essa procedure, ela vai retornar sempre o valor 10. Beleza? Olha só. Vamos até fazer uma coisa mais interessante aqui, ó. Vamos criar a procedure com o nome canal. Vou criar o x ali do tipo varchar tamanho 20, certo? Vou dar um set no x aqui, ó, com o texto youtube.com/cfbcursos, tá? Vou até criar aqui, né? Não estou contando ali não, é só para garantir, certo? Eu vou fazer um select x e aí vou dar um call no canal. Vamos criar essa procedure, ó, selecionei, cliquei no raiozinho, só conferir aqui, ó, aqui, ó, CFB cursos básicos, aqui, ó, beleza, é esse aqui, é o último que a gente rodou, ok? Então não deu problema nenhum, rodou, joia. Vou até limpar aqui, ó, para não ficar dúvida na próxima vez. Se a gente atualizar aqui, nós vamos ter aqui a nossa Stored Procedure canal. Vamos chamar a Procedure canal. Selecionei aqui, cliquei no raiozinho. Olha aqui, ó, chamei. E o que ela retornou para mim? youtube.com/cfbcursos. Entenderam? Sempre que eu precisar, por exemplo, do canal, eu chamo a Procedure canal. Beleza. Ponto final. Chamei a procedure, ela vai retornar esse conteúdo aqui. No caso, ela está retornando simplesmente um select, tá? Não é que ela está retornando o valor de x, é que ela, dentro do corpo dela, nota aqui que ela fez o select no x, que recebeu esse valor aqui como entrada, como esse texto, né? Como valor para a variável. Beleza? Tá. Esse é o básico que a gente precisa entender sobre procedure, que é criação, declaração de variáveis, setar valor de variáveis. Vamos fazer mais algumas coisas ainda na aula de hoje. Vamos aprender a trabalhar com parâmetros de entrada, parâmetros de saída ainda, que isso é importante para a gente. Vamos lá. Vamos aprender esses conceitos até a gente fazer uma consulta que faz mais sentido aqui, mas antes vamos aprender esses básicos. Para a gente trabalhar com parâmetros de entrada, tá? Eu coloco aqui, ó, dentro do parênteses in, informando que é um parâmetro de entrada, o nome da variável, por exemplo, vamos colocar curso, tá? E o tipo de dados dessa variável, se for inteiro, int, se for float, tá? Se for double, varchar, char, enfim, essa aqui vai ser uma varchar de 50. Beleza? Isso é um parâmetro de entrada, certo? Significa que quando eu estiver trabalhando, aqui, ó, curso, quando eu estiver trabalhando na chamada dessa procedure, eu vou precisar informar um valor de entrada. Vamos dar um drop aqui de novo nessa aqui, ó, para excluir ela ali. Selecionar essa nossa aqui e rodar ela de novo. Vamos ver se deu erro. Não deu erro, tá? Sempre vou manter limpo aqui. Atualizando. Tá aqui a procedure canal. Se a gente tentar chamar o canal desse jeito aqui, ó, olha o que vai acontecer. Não chamou. Ele deu um erro. Por quê? Porque aqui, ó, tá sendo esperado um parâmetro. Tá vendo? E não teve nada. Ok? Então eu preciso indicar um parâmetro de entrada que seja um parâmetro varchar. Então vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, o curso é SQL. Então agora, quando a gente rodar a nossa procedure novamente, ela retorna agora. Ela não é que ela retorna, ela faz um select no X que a gente definiu aqui e no curso, que é o nosso parâmetro de entrada, que é o SQL. Se a gente colocar um curso aqui, por exemplo, React, que vamos começar em breve, tá? O que ele vai retornar aqui pra gente quando eu rodar, quando eu chamar essa procedure aqui, ó? O canal e o curso React. Então ela retornou também o parâmetro de entrada.
Só para a gente entender que pode ser outro tipo de valor. Se eu quiser um parâmetro aqui, ó, do tipo int, certo? Não tem problema nenhum. Vamos ter que dar um drop, né? Excluir essa aqui, certo? Vou criar novamente a nossa procedure e agora eu vou chamar ela aqui com o valor de entrada, um parâmetro de entrada inteiro, 10. Então, rodando aqui, ó, tá vendo? Ó, o canal e o valor do parâmetro de entrada. Se o parâmetro for 20, só para a gente ver que realmente está funcionando, olha lá, ele entra, ele sai, o select aqui retorna o valor 20. Beleza? Olha que legal que isso como que isso está funcionando aqui, como que está fluindo. Vamos deixar mais assunto aqui para a próxima aula, porque nós já estendemos demais aqui, a aula está ficando muito grande, tá? Então, na próxima aula a gente continua aqui com o Stored Procedures, vamos ver muitas coisas ainda aqui para a gente ficar craque em SQL, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreve, clica no joinha, segue a gente no Instagram, clica, ativa o sininho e tudo mais aí. Te espero na próxima aula, meu bom. Até lá e tchau, tchau.